quero ler com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, com alguns minutos que nós temos aí. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, os versículos de número 1 até o número 7, do 1 ao 7, do 1 ao 7. Aliás, não é o 5 não, irmão, desculpa, aí é o caso de Naamã. Eu vou ler o 4, o capítulo 4, do 1 ao 7. É um milagre. Naamã foi um milagre também, mas eu quero falar sobre esse outro milagre. Segundo Reis, capítulo 4, quem está aí no... Henrique, hein? Murilo, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Os dois filhos da Fábio, gêmeos, né? Então, que bênção. E trabalham para o Senhor aqui com alegria. Bom, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, quantas vasilhas ficaram cheias, irmãos? Todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Quantos podem dizer amém? Eu quero dizer para os irmãos nesta noite uma mensagem rápida e objetiva, porque no ano do milagre, e estamos terminando 2024, Deus tem muitos milagres reservados para nós ainda em 2025. Eu quero falar sobre 4 exemplos de pessoas que Deus quer usar para realizar os seus milagres. Eu quero falar de 4 tipos de pessoas que Deus quer usar para realizar os seus milagres. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Porque Deus realiza milagres através de pessoas. O livro de Atos dos Apóstolos fala que Deus fez muitos milagres. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, das mãos de Paulo. Atos 19 e 11. Mas 4 exemplos de pessoas que Deus quer usar para realizar os seus milagres. Os milagres são de Deus, mas Ele realiza através de nós, seres humanos. Como Deus é poderoso, como Deus é poderoso. Agora na sexta-feira, quando eu dei um abraço no Acácio, o Acácio tem 2 anos de crente, não é isso, Acácio? 2 anos, eu dei um abraço nele, eu falei: eu preciso de um abraço. Dei um abraço gostoso, choramos juntos, e eu sei que Deus naquele momento começou a realizar um grande milagre na sua vida.
pode esperar, pode esperar. Virá o milagre que você espera e muito mais daquilo que você espera. Porque nesse texto nós vamos falar de pessoas. A primeira pessoa que eu imagino e que você também pode imaginar que pode ser usado é o marido referência. O marido referência. Quantos maridos, pessoas casadas tem aqui? Faça-se com a mão. Maridos, tá aí. Você está com sua esposa aí? Sim ou não? Sim. Você pode olhar para sua esposa e falar, referência, eu falei o acaso, então você pode falar, Fernanda, eu sou um marido referência. Você pode falar? Todos podem falar para o marido, para a esposa, aliás, eu sou um marido referência. Eu não ouvi quase ninguém falando, pode falar alto. Eu sou um marido referência. Porque o marido, ele era uma referência. Quando eu comecei a ler aqui o capítulo 4, versículo 1, fala que esse marido referência, veja qual a referência dele: temente a Deus e sabia servir. Ela falou para o homem de Deus, Eliseu, o profeta, era temente a Deus e servia a Deus, servia, era teu servo, era servo de Deus e servo de Eliseu também. Veja bem que ele sabia servir a Deus e sabia servir as pessoas, era temente a Deus, era servo do profeta de Deus. Deus quer usar maridos tementes a Deus e que saibam servir para que os milagres aconteçam. Amém? O amém dos homens aí pode ser mais alto, amém? Agora valeu. O João aí falou com bastante força, muito bem. Os homens referência, maridos referências, porque talvez a pessoa quer um milagre na sua casa, quer um milagre na sua família, mas ele não é uma referência. Por quê? Ele não é temente a Deus. Tudo que ele faz depende de muitas outras pessoas, mas não depende de Deus. A pessoa temente a Deus tem o temor de Deus no coração, e tudo que vai fazer sempre está dizendo, olha, eu vou falar com Deus, e se Deus me dirigir, isso vai acontecer, o milagre vai acontecer. A mulher pode falar, marido, está faltando isso aqui em casa. Ele vai dizer, eu vou falar com o papai do céu, eu vou falar com Deus, e Ele vai fazer um milagre. Este é o homem temente a Deus, é o marido referência. Talvez Deus esteja procurando não somente o marido referência, viu, pastor Gilvan, mas a mulher referência também, né? A mulher referência. O aperto está grande, mas a mulher, ela dá aquele incentivo para o marido, olha, eu creio num Deus que pode operar o milagre, e o milagre vai acontecer. Temente a Deus e servir a Deus e as pessoas. As pessoas, quando não gostam de servir, é um problema muito sério. A irmã Elci deu um testemunho fantástico aqui na Elci, testemunho maravilhoso, milagres extraordinários. Ela até falou, não quis incomodar o pastor. Não tenha problema, não tenha problema. Pode, o Dário, ele não tem esse problema, ele me liga, né? Ele liga, então, né, Dário? Então pode me ligar mesmo. Depois vem um queijo, vem um negócio assim, né? E sempre vem um presentezinho depois, porque o profeta sempre recebe presentes, né? E isso é uma bênção. Não que a gente faça barganha, mas nós oramos pelas pessoas. Eu não tenho problema de orar pela madrugada, de manhã, o horário que for. As pessoas talvez me ligam com problema que eu não consigo resolver. Eu vou fazer o possível, mas o impossível eu colocarei nas mãos de quem pode resolver, que é o Deus Todo-Poderoso. Como profeta de Deus, nós somos a voz de Deus para o povo. Esta noite,
Deus está dizendo que todos nós precisamos ser referências onde estivermos, temente a Deus e servir as pessoas. Temente a Deus e servir as pessoas. Duas qualidades do marido referência. Segundo exemplo de pessoas que Deus quer usar para realizar milagres: o profeta com mensagem de Deus. Nesse caso, o profeta era Eliseu, profeta com mensagem de Deus, porque no versículo 1 que eu li, do capítulo 4, diz que Eliseu, ele trouxe uma mensagem de Deus. O profeta que não traz a mensagem de Deus, não é profeta, ele é um enganador, vai aí tapeando, mas nada vai acontecer. Mas quando você sabe que é um profeta de Deus, recebe de Deus a mensagem e entrega a mensagem, o milagre vai acontecer. Então é o segundo tipo de referência que nós precisamos aqui, de pessoas que Deus quer usar para realizar milagres, é profetas com mensagem de Deus. Ele era um mensageiro da mensagem vertical, descendente dos céus, da glória de Deus, para quem estava ali, bem perto dele, que era aquela mulher. Deus quer usar profetas com mensagem de Deus, para que os milagres aconteçam. Irmãos, nós precisamos, como nunca, de igrejas com pessoas que não somente tenham títulos, né? Títulos de separações, de carteirinhas, disso, daquilo, mas que sejam verdadeiramente profetas de Deus, que busquem de Deus a resposta, e a resposta chega em nome do Senhor dos Exércitos. Há pouco tempo atrás, foi nesse ano ainda, uma irmã, possivelmente ela está participando conosco do culto, a irmã Cidiana, ela está lá pertinho de Talcara. Como é que é o nome ali? HD, você que sabe, conhece aquele Bom Jardim? Bom Jardim, a Cidiana, ela estava ali em Bom Jardim, e ela me ligou, porque ela estava desesperada, o garoto estava em casa, um filho dela, de mais ou menos 4 para 5 anos, e ela falou: olha, o médico já desenganou, e eu estou em estado aqui de desespero. Meu marido, ele saiu aí para ver alguma coisa, está desesperada. Eu lembrei do seu telefone e liguei de outro estado, lá no interior do Rio de Janeiro, norte fluminense, e ela ligou e falou: olha, eu creio, pastor, eu creio no milagre, se o senhor orar daí, o milagre vai acontecer aqui. Eu falei: o garoto aí está, coloque as mãos sobre ele. E eu do telefone, eu comecei a orar, porque Jesus falou que nós repreenderíamos as enfermidades no nome de Jesus. E eu falei: enfermidade, você não pode continuar no corpo dessa criança, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela disse amém. Ela falou que daquele momento em diante, a criança começou a melhorar, estava com a febre tremenda, e ninguém sabia o que fazia. A criança pediu o que comer e foi comer. Então, mensagens que tenha a direção certa, vindo do trono da graça, uma mensagem descendente que vinha ao nosso coração para atender as pessoas. Eu tenho um testemunho meu próprio de quando era pequenininho, com 2 anos de idade. A gente quase não lembra o que aconteceu com 2 anos de idade, né? Mas aí minha tia me contou. A minha tia é vó do Heitor Davi, que está aí. É sua avó, né? Ainda, né? Tia Jazi está com 84 anos, né? Agora, ela está vendo também, participando do culto com a gente. Eu estava com 2 anos, e meu pai pastoreava uma igreja muito difícil. O lugar chama Itaoca. Nós saímos do Rio de Janeiro, viemos para essa cidade no estado do Espírito Santo, primeira cidade que meu pai estava ali,
E eu lembro que nós morávamos, depois eu cresci, eu vi a casa tinha aqueles assoalhos, sabe aquela casa com assoalhos de tábuas largas assim, que tem uns buraquinhos, e naqueles buraquinhos passavam de vez em quando umas aranhas, que o Wallace não tem medo de aranha, né? Ele não era nascido ainda, mas eram as aranhas grandes, caranguejeiras que tinha por ali, mas e naquela casa eu morava com meus pais, eu era ainda o único filho, com 2 anos de idade aproximadamente. A Miriam não tinha nascido ainda, e eu fui acometido de uma enfermidade, que naquela época eles chamavam de Krupp, viu, doutora Bruna, doutora Natália, chama Krupp ainda, a difteria, né? E isso tranca, fecha completamente a nossa respiração, e a criança, eu era criança naquela época, 2 anos de idade, estava no colo da minha tia Jazia, você pode perguntar para ela na hora que chegar lá, e ela andando, sabe quantos anos ela tinha naquela época? Ela tinha 12 anos, e ela estava lá em casa cuidando de mim, que era o primeiro netinho lá da família, né, muito querido, como sou até hoje também. E na realidade ela estava ali andando comigo de um lado para o outro, e eu ali asfixiado para morrer, e já tinha morrido dezenas de crianças na redondeza ali. E aí chegaram alguns irmãos para orar, viu, Gustavo? É coisa de fé mesmo. Chegaram para orar ali em casa, e uma irmã, ela trouxe, tem algum carioca aí? Cariocas, que Deus carioca. Olha, carioca, gente boa. Carioca não fala bolacha, fala biscoito, né? O biscoito, bem puxado no S. Então, um irmão sabia que eu gostava do biscoitinho, que eu gosto até hoje, mas a Mirinha não compra muito mais para mim, aquele biscoito de maisena, né? Aquele biscoitinho gostoso, né? Você quer ver coisa melhor que tem você de noite, né, André? Você tá uma fomezinha lá, faz um chá de erva doce mesmo, e molha aquele biscoitinho ali, eu como, que é gostoso demais, muito bom, né? E eu desde pequeno tinha esse gosto, eu gostava daquele biscoito. E eles chegaram, eu estava morrendo no colo da minha tia Jazia, e ela andando para lá e para cá, eles falaram, vamos orar. E o biscoito ficou na mão de uma irmã, e eles fizeram, sabe o que? Falaram, vamos orar. Colocaram o rosto no chão, naquelas tábuas largas ali de casa, colocaram o rosto no chão, e um irmão, o que estava ali junto com aquelas irmãs que foram orar ali em casa, ele falou assim, Pai, ó meu Deus, veja que oração, ó meu Deus, eu só vou levantar daqui a hora que esse garoto estiver curado. Ó Senhor, eu agora estou diante de Ti, eu creio no poder que Tu tens e nos milagres tamanhos que Tu tens feito. Ele colocou a cara no chão, e a minha tia me conta depois, que foi o primeiro milagre que ela viu na vida dela, o primeiro milagre, e ele começou a orar, eu só saio daqui a hora que esse menino ficar curado. De repente, questão de minutos, então eu no colo da minha tia, falando com dificuldade ainda, eu falei, tia, eu quero comer biscoito, tia, eu quero comer biscoito. Aí todos se regalaram os olhos e começaram a levantar e glorificar o nome do Senhor, porque Deus operou o milagre não teve nenhum medicamento, foi apenas a oração e a fé de um homem que colocou o seu rosto no pó e orou. Irmãos, parece que está faltando tanto hoje isso, né? Se colocar o rosto no chão, no pó e orar. Isso significa se humilhar diante de Deus. Não é humilhação, é se humilhar diante de Deus. Clamar,
Na hora do desespero, irmão, não tenha medo de curvar a sua cabeça, de dobrar os seus joelhos e começar a clamar pelo Deus que responde. Então, eu quero dizer para você, aquele homem era um profeta que tinha uma mensagem de Deus. É o segundo tipo de referência que precisamos hoje, exemplo de pessoas que Deus quer usar para realizar os seus milagres. Quando você for convidado para ir a algum lugar, vá como esse exemplo. Chega ali, não para dizer, olha, vamos levar no médico, levar no pronto-socorro mais próximo, não. Coloque a sua cara no chão, o seu rosto no pó, e clame ao Deus Todo-Poderoso, e Ele ouvirá e responderá a tua oração. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. O terceiro exemplo de pessoas que Deus quer usar, o primeiro que eu falei era o marido referência. Vocês podem falar bem forte comigo, marido referência. Mais forte. Marido referência. Segundo é profeta com mensagem de Deus. Vamos falar? Profeta com mensagem de Deus. Mais uma vez, profeta com mensagem de Deus. Em terceiro lugar, Deus está procurando para 2025, quer usar os filhos que auxiliam. Quantos filhos aquela mulher tinha? No texto que eu li, 2 filhos, não é isso? Não é, Natália? Você que é boa de Bíblia, 2 filhos, a Bíblia fala aqui bem claro, ela tinha 2 filhos. Então, filhos que auxiliam, os filhos da viúva ajudaram a trazer vasilhas vazias e a enchê-las. Esses filhos, eles foram ordenados por Deus, porque o profeta falou, olha, fala com seus filhos para buscar na vizinhança muitas vasilhas, muitos vasos vazios. E a mulher não sabia ainda o que ia acontecer. Ela tinha apenas um pouquinho de azeite em casa, na botija. E os filhos foram filhos obedientes. Estão faltando hoje, sim ou não? Não tenham medo não. Estão faltando hoje, sim ou não? Estão faltando, irmãos, né? Eu não prego negativismo, não, eu prego sempre coisa positiva. Mas como falta, você dá graças a Deus, pastor Alex, né? Pastora Jaqueline, tem uns filhos que é uma bênção, né? O Nicolas, né? Termina o culto suado, de tanto dar glória a Deus e correr lá fora, né? É uma bênção, né? Mas são obedientes. O pai fala sim, ele fala sim, fala não, ele fala não, e pronto. Então, filhos obedientes. A mãe falou, olha, vocês vão na casa dos vizinhos agora. Imagina que desafio, se falasse com seus filhos. Se você falar hoje, Juninho, com a Alice e com o Nico, será que eles vão fazer isso? Olha, desça aí em todos os apartamentos, nos vizinhos, e vai buscar vasilhas emprestadas. Bate lá, o que você quer, garoto? A minha mãe mandou pedir uns vasos emprestados. Eu não tenho vaso para emprestar para ninguém aqui, eu não tenho. Ainda mais se a mulher for um pouco ranheta, aí não fala com os vizinhos, aí fica mais difícil ainda, não é? Então, os meninos obedientes, filhos que auxiliam, eles foram, bateram de porta em porta e vieram trazendo vasilhas, e o profeta ainda aumentou a dificuldade, falou, e tragam muitos, não são poucos, não são muitos, e os filhos são grandes auxiliares em casa. Deus quer usar filhos que auxiliam para que os milagres possam acontecer. Pensam vocês que ainda não têm filhos, vocês que têm filhos, que Deus, Ele quer usar filhos que auxiliam para que os milagres aconteçam. Porque se os filhos auxiliarem os seus pais, os milagres vão acontecer. É um terceiro tipo de pessoas que Deus quer usar. Ele não quer usar somente aquilo que eu falei do início aqui, o marido, referência, que era temente a Deus, mas morreu, mas era referência.
não é somente profeta com a mensagem de Deus, mas os filhos, referência também, esses filhos que auxiliam em casa, lava prato, arruma o quarto, não é isso? Crianças hoje tem poucos aqui no templo, aqui dentro, mas os pais estão aqui, né? Talvez dá as ordens para as crianças, os filhos, e os filhos não obedecem. Ô Jô, você não viajou ainda não? Quando? Vai para o Pará. Mas seus filhos são obedientes, né? Que paraense não obedecer, tem uma técnica Raider, técnica havaiana, né? Eles usam essa técnica, né? E na realidade, filhos que auxiliam em casa, são filhos que ajudam a fazer o milagre. Os filhos quando auxiliam, o pai talvez desesperado, a mãe desesperada, vamos orar, mas os filhos não querem orar, então o milagre demora a acontecer, mas quando eles podem auxiliar, eles pegaram vasilhas com seus vizinhos, e trouxeram muitas vasilhas vazias, não sabiam para quê, e hoje qualquer coisa que tem, então para quê? Por quê? Né? Tudo que vai acontecer, para quê? Por quê? Não sei o quê, né? Então, menino, vai lá e faça, não estou mandando, não é isso, João? Criou a Cira tudo assim, né? São obedientes, são uma beleza, né, Natália? Né? Vai lá que teu pai está falando. Então, aquela mãe, ela começou a ensinar os seus filhos cedo, e eles foram buscar vasilhas vazias, e encheram, e quando encheu todo aquele vasilhame que estava dentro de casa, aí o azeite parou. Os filhos são grandes auxiliares. Deus quer usar os filhos que auxiliam para que os milagres aconteçam. Hoje, nesse dia, que é o último culto da família de 2024, né? Já estou na frente. É sinal que eu vou chegar lá, né? 2024, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Os filhos que auxiliam, os milagres vão acontecer. Meu Deus do céu, como eu fico satisfeito quando eu passo naquele corredor e vejo aquela criançada ali aprendendo a Bíblia, sabendo a Bíblia, ministrando a palavra de Deus. Eu vou citar mais uma vez o nome desse menino aí, o HD, né? Heitor Davi. Sua mãe, sabe o que ela fazia com vocês quando vocês eram novinhos e nem sabiam falar? Ela pegava versículos bíblicos e colocava lá no quarto de vocês, lá onde vocês estavam dormindo, lá no leito. Ela já contou isso para vocês? Já? Colocava versículo bíblico. Olha que sabedoria de mãe. Escrevia alguns versículos de bênção, ministrando sobre o filho, orava e colocava lá junto com as crianças. Não é simpatia isso não, isso é fé, é acreditar num Deus que pode resolver os problemas. E os filhos quando crescem, eles lembram, olha, minha mãe colocou um versículo assim, lá onde eu estava dormindo, lá no meu bercinho, e hoje eu sou uma bênção, sou abençoado. Os milagres acontecerão na vida das famílias, quando tiverem maridos que estão sempre afinados com a palavra de Deus, profetas, pastores que pregam a palavra de verdade, e também filhos que auxiliam de verdade. Quarto tipo de pessoas que Deus quer usar para acontecer o milagre são os vizinhos provedores de embalagens. Vizinhos provedores de embalagens. Os vizinhos são provedores de embalagens para que os milagres aconteçam. Engraçado, o vizinho vai prover algumas embalagens para que os milagres aconteçam. Por isso que nós devemos viver sempre em paz com os nossos vizinhos. Estou falando vizinhos mesmo, que moram perto da nossa casa, né? Porque tem vizinho que não gosta
daquele crente, daquela crente que muitas vezes está até aqui no culto hoje, ou está lá participando do culto com a gente. Mas quando você tem vizinhos que têm embalagens vazias para te prover na hora da necessidade, esse tempo de hoje parece que não tem mais, mas já existiu o tempo em que as pessoas pegavam a vasilha emprestada, não é isso? Ia lá, pegava a vasilha emprestada e levava para sua casa, ou recebia um presente na sua casa com aquela vasilha, e quando devolvia a vasilha, devolvia sempre com alguma coisa dentro, não é isso? Isso acontece muito. Hoje eu vejo acontecer em algumas casas, nossas não. As vasilhas chegam e não voltam nunca mais, né? E as pessoas perguntam, que dê aquela travessa, né, de bolo, aqui chamam, lá no Rio a gente chama de tabuleiro, né? Que dê aquele tabuleiro. Ah não, nós mandamos lá com o bolo para Mariazinha, ela não devolveu até hoje. Então fica para lá. Naquela época, nessa época do profeta, e nas épocas um pouco mais antigas aqui de nós, estamos vivos hoje, eu lembro, minha mãe, de vez em quando eu recebia, a pessoa matava um porco lá no seu quintal, e mandava um pedacinho para fulano, um pedacinho para ciclano, e era distribuído assim. As vasilhas iam, e quando voltava sempre com alguma coisa também. E minha mãe sempre falava, eu preciso fazer um pudim para mandar para fulano dentro dessa vasilha, não vai voltar vazia não. Então, hoje quando volta vazia, limpinha, você dê graças a Deus, né? Porque está difícil. Então precisamos ter vizinhos bastante saudáveis para que as vasilhas voltem bem para a nossa casa, com embalagens. Vizinhos provedores de embalagens. Com essa reflexão, eu quero encerrar